Olá, amigos. No ar, o nosso podcast do Gente que Fala. Hoje trazendo uma figura que eu admiro muito e há muitos anos, que é o Raul Jafé. Como vai, Raul? Olha, Fausto, melhor agora, viu? Porque seja bem-vindo. Eu já sou bem-vindo, porque eu estava comentando aqui que como é que o Fausto Camunha, esse nome histórico, lendário, no rádio, televisão, da imprensa brasileira, como é que o Fausto não apresentava o programa? E agora ser justamente entrevistado pelo Fausto Camunha, a honra é dupla. A alegria pela nossa amizade de tantos anos e pela honra de estar aqui com esse grande nome do jornalismo. E você sabe por que eu enalteço isso, Fausto? Porque nós estamos vendo a nossa grande imprensa, a velha imprensa, de uma forma tão lamentável, mudou com uma muito, né? postura que não tem nada a ver com jornalismo informativo, mudou muito. Então, quando a gente se senta diante desses grandes nomes, lendários nomes da imprensa brasileira, que Deus ainda os conserve bastante conosco, muito obrigado. É um poço de saber, de conhecimento, e a gente que é mais novo, um pouco, né? Mas sente-se honrado de estar aqui com você, Fausto. Muito obrigado. Eu vou começar lendo aqui o seu currículo, para que todos conheçam melhor você. Perfeito. Você é engenheiro civil. Isso. E jornalista. Mackenzista. Formou-se em engenharia no Mackenzie. Exatamente. Âncora do programa Falando Francamente nas rádios Gazeta, Mundial e Trianon. Perfeitamente. Apresentou na Rádio Record o programa Quebrando a Banca, que foi exibido também na TV Aberta, TV Osasco, entre outras. Foi também apresentador dos programas Clube Musitec, Câmera Aberta e Questão de Justiça. Exatamente. Câmera Aberta com o nosso querido Fernando Mauro. Às segundas-feiras eu apresentava. Durante algum tempo comecei a fazer o Câmera Aberta Sindical, depois passei para o nosso querido amigo João Franzin, que entendia muito mais de sindicalismo do que eu. Falei, não, o João não queria, né? Falei, João, não, você vai, não, Raul, eu não sei, você vai, e hoje o João está, sei lá, acho que está até hoje lá. O João é uma figura muito querida. Muito querido, João. Você foi condecorado pela medalha Anchieta, a mais alta condecoração de São Paulo, em projeto de lei do então vereador Domingos de Sei. Que hoje é ministro do Tribunal de Contas. Hoje ele é presidente do Tribunal de Contas. Do município, exatamente. Ele está presidente. Ainda está presidente. Foi membro consultor da Comissão de Segurança Pública da OAB. Isso. Foi membro do Conselho de Responsabilidade Social e da Construção Civil da Fiesp. Exatamente. Foi membro consultor do SESI Senai São Paulo. Atualmente é membro consultor da OAB Ipiranga. Hoje também é diretor do DESEG, Departamento de Segurança da Fiesp. Você mora no Ipiranga? Não, hoje eu moro em Moema. Você mora em Moema? Moro em Moema. Nós somos ipiranguistas de coração, né? Sim. Ipiranga está na minha alma, né? Tá. Adoro Ipiranga, coisa bonita. Aliás, berço da independência de São Paulo, do Brasil, né? Eu tenho alguns parentes que moram por lá. Raul, você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo, nasci aqui em São Paulo, capital. Pode falar o ano? Pode, 1953. Fiz agora 72 anos. 72. Isso. É menos 10. Menos 10. Menos 10. Aí você nem parece da mesma idade. Como é que você aproveitava a sua vida antes, na juventude? Olha, eu tive uma juventude muito séria. Meus pais sempre foram muito rigorosos, né? Meu pai era um homem muito tradicional, minha mãe também. Meu pai era filho de Benjamin Jafé, meu avô. Foi o primeiro Jafé ao chegar ao Brasil, nos anos de 1887. Esse é um sobrenome muito forte, né? Oi, Benjamin Jafé, vovô, querido avô. Seu avô. Isso, aliás, eu conto essa história, gosto de falar sobre essa história, porque é o seguinte, em 1877, 10 anos antes, Dom Pedro II, nosso imperador, muito injustiçado, hein, nesse país, muito injustiçado, ele falava 5 línguas além do árabe. Ele adorava a cultura árabe, então ele foi, na época, ao Líbano, para convidar os jovens libaneses para ajudar a colonizar o Brasil. Por quê?
porque os libaneses não tinham oportunidades, porque naquela época o Líbano ele era dominado pelo Império Turco, otomano. Por isso que chamam nós libaneses, sírios, palestinos de turcos. Eu tenho um amigo que é libanês e a gente, nas brincadeiras, o Turcão, vem aqui, ele fica louco da vida. Na época não tinha aquela novela do Felipe, saudoso Felipe Carone, também nosso compatriota, né? Que falava, eu não sou turco, eu sou libanês. Não tinha essa Eles também? Ficam bravos, né? Ficam bravos. Porque, na verdade, foi uma dominação meio cruel lá dos turcos. E pouca gente sabe que só existe pouco mais de 500 e poucos turcos morando no Brasil. Enquanto que nós, libaneses, descendentes libaneses, são mais de 4 milhões, 8 milhões. Enquanto o Líbano possui 4 milhões de habitantes, nós estamos quase em 10 milhões de habitantes de descendentes de libaneses que moram aqui. Então, Dom Pedro II foi na Universidade de Beirute, onde meu tio-avô, Cavaleiro Nami Jafé, que tem nomes de rua e o nome dele, ele estava se formando. E ele ouviu essa palestra de Dom Pedro e chegou em casa, nas montanhas onde eles moravam, onde o pai deles também era professor, na época, na escola local, em Dur El Shuairi, a cidade deles, e ele contou, entusiasmado, olha, o imperador do Brasil esteve aqui, disse que ali é um novo continente, tem muitas oportunidades, quer que nós vamos lá. Ele mesmo não se interessou a princípio, mas meu avô, que era 10 anos mais novo, sonhou com aquilo e falou, eu vou para esse Brasil aí. Aí trabalhou durante 10 anos, juntou um dinheirinho junto com o primo dele e vieram para o Brasil, passaram no porto de Marseille, na França antes, compraram um monte de sedas, tecidos em geral e vieram aqui e venderam tudo rapidamente. Não precisou nem mascatear, venderam de cara. Sim. Já começaram a comprar, vender, trazer, papapá. Em um ano e pouco, a minha bisavó, que chorou tanto quando eles vieram para o Brasil, falou, meu filho, aqui vai ter febre amarela, sabemos que houve a libertação dos escravos, é um país conturbado, difícil, vocês vão morrer pelas doenças que tem lá, eu vou perder meu filho. Um ano e pouco depois, ele estava mandando um envelope com um bom dinheirinho para a família e falou, gente, o negócio é aqui no Brasil. O que vocês estão fazendo aí? Vem para cá. E aí começaram a vir os irmãos. E em 1907 eles fizeram a primeira fábrica de tecidos, que é considerado o berço da industrialização de São Paulo. Essa fábrica de tecidos, que até numa novela, eu não sei se era Terra Nostra ou alguma dessas novelas, o Antônio Fagundes, né, na época era o personagem principal, e havia tido o craque de 29 do café. E aí ele chegou e falou, gente, temos que sair desse negócio de plantação, os jafés estão ganhando muito dinheiro com as tecelagens. Então, ficou parte da história o que a família fez. E a família, como muitos outros imigrantes, até de outras nacionalidades, italianos e tal, eles aqui ganhavam dinheiro e aqui deixavam dinheiro, construindo grandes obras sociais. Nós temos aí o Hospital Sírio-Libanês e o Hospital Leão 13, que hoje é São Camilo, e outros tantos que são obras da família. Até mesmo o Instituto de Física da USP, que tem o nome de Basílio Jafé. Ali eu Faria Lima? Aonde? Acho que não. Esse aqui. Parece que era o Faria Lima, né? Prefeito Faria Lima. Isso, e minhas tias aqui, ó, a família realmente participou de muitas obras beneficentes e todos foram para o lado da indústria. Foram industriais durante muitos anos. Fizeram aqueles casarões no Ipiranga, ao invés de fazer aqui na Avenida Paulista, onde tinha os casarões dos quatrocentões brasileiros, né? Mas eles preferiram fazer ao lado do trabalho deles, que hoje são todos aí mausoléus, aí já são tombados, né? Me diz uma coisa, você é casado? Sou casado. Quantos filhos? Não tive filhos por opção. Por opção. Por opção? Por opção. Eu gosto muito de criança, meus sobrinhos são como meus filhos, né? Gosto muito, mas não quis assumir essa responsabilidade, não. Sou muito bem casado, um beijo carinhoso à minha esposa Neuza Angélica, companheira de todas as horas fáceis, as horas difíceis. Estamos juntos há tantos anos e é o que eu desejo sempre para os casais, aqueles que estão casando. Sigam nossos exemplos, Fausto, todos nós que seguimos uma linha assim de casamentos duradouros, né? De muita compreensão. Agora em julho eu faço 54.
50 bodas e diamante mais um pouco. Mais um pouco. Aí eu não sei qual é como é o nome. Parabéns. Deus Angélica de Figueiredo Barbosa Jafé. Isso, da família Figueiredo, lá de Mococa, da dona Esther de Figueiredo Ferraz, do Maneco. Seu pai Emílio Benjamin Jafé. Exatamente. Houve alguma pessoa fora do ciclo familiar que te influenciou? Olha, eu tive muitas influências, eu sempre procurei aprender, viu, Fausto? Eu aprendi muito, muito. Em tudo que eu faço, nunca gostei de ser um bidu. Eu sempre, desde a indústria, desde tudo, eu ouvi o conselho do mais simples operário. Eu sempre gostei de aprender, porque eu acho que a gente não sabe nada. Sempre alguém vai ensinar a gente. A gente está sempre aprendendo, né? Estamos sempre aprendendo. Eu aprendi muito. Por exemplo, quando eu fui fazer... comecei com o negócio de rádio, televisão, eu tive influência, por exemplo, Nicolau Tuma. Meu Deus do céu, Nicolau, quantas vezes no nosso programa, amigo da família, speaker metralhadora, autor do primeiro código de telecomunicações. Nicolau Tuma. Tive influência de grandes nomes, né? Depois trabalhei com Samir Achour, que nós vamos falar sobre isso também, mas eu trabalhei com Décio Pitinini, com Walter Abrão, meu Deus do céu. Walter Abrão, que apresentou, gente que fala durante gente que fala também, o Walter fez comigo Quebrando a Banca, Afanásio Jazade, Ney Gonçalves Dias. Minha escola foi uma escolaça. Qual foi a sua primeira atuação profissional? Você fala como jornalista ou como engenheiro? Como jornalista. Como jornalista, eu comecei com o Samir Achoa. Ainda o Samir estava na Rádio Gazeta. Eu comecei fazendo aqueles contrapontos, que eu aprendi a falar sem parar aqui com o Samir. O Samir falava sem parar, né? E a gente tinha que ser esperto para aproveitar o contraponto do Samir, né? Então eu aprendi muito com o Samir, aprendi a falar francamente. O Samir era um discípulo do Leporassi, Vicente Leporassi, o Trabuco, né? E eu fui aprendendo até essa língua também afiada, né? Porque a gente tem que ser crítico, tem que ser duro, conosco mesmo e também com as pessoas. Então, minhas primeiras experiências começaram lá e depois foi para a televisão. Essa ideia de jornalista, você, então, foi por sua conta e risco? Ninguém te influenciou? Não, você sabe, quando eu estudei no Colégio Santo Américo, quando era garoto, eu jogava botão. Eu tinha uma mesa de futebol de botão grande, eu jogava comigo mesmo e ficava irradiando os jogos. Então, quando eu fui no Colégio Santo Américo, lá no Morumbi, eles tinham criaram um departamento de jornalismo, de rádio. E eu, então, logo comecei a transmitir os jogos intercolegiais. Me chamavam para transmitir, eu transmitia, comentava. Então, eu gostava muito de transmitir jogos de futebol. Quer dizer, eu gostava do jornalismo esportivo. Você tem muita facilidade de se expressar, né? Eu tenho. Eu já tinha... Eu não era assim, eu era tímido quando era pequeno, viu? Eu tive um infortúnio, perdi um irmão mais velho em um acidente de automóvel, quando tinha 16 anos, até então era muito quieto. Eu não abria a boca, era quietinho. Depois comecei a falar mais. Eu me expandi mais e comecei a falar mais. Esse irmão era único? Era meu irmão mais velho. Não, eu tenho mais outros 2 irmãos, graças ao meu irmão Fernando. Meu irmão Sérgio, frequentador aqui do Gente que Fala, durante muitos anos, advogado. Sim. E meus grandes suportes são meus irmãos. Sim. Meus irmãos e minha esposa são meus grandes suportes. Que bom ter uma família assim, né? A família é tudo, viu, Jafé, Fausto? Também acho. Você foi âncora do programa Falando Francamente, comandado pelo saudoso vereador e deputado federal Samir Achour, que foi muito amigo meu também. Como era esse programa? Olha, você lembra? Lembro, como o nome já dizia, eu fiquei 14 anos junto com o Samir, até o falecimento dele. E muitas vezes eu fiquei sozinho, porque o Samir, com a doença dele, ele foi ficando... A última vez que eu vi o Samir foi no Guarujá. Ele tinha o apartamento dele, ele ia muito. Depois ele teve uma doença muito grave. Durante 3 anos ele lutou contra essa doença. Teve como sua médica a doutora Nise Yamaguchi, que é aquela senhora que foi tão massacrada naquelas épocas tristes aí da doença, né? Então, ela foi uma época, mas durante esse tempo todo eu fiquei com o Samir ao lado do doutor Davi Neto, antes com o Marcos Belisário, hoje presidente estadual do PV,
e tive com o Dr. Tufi Matar, tínhamos grandes nomes junto conosco, o próprio Afanásio Jazari esteve conosco várias vezes. Então, a experiência foi fantástica, porque o Samir era de uma inteligência absurda, era um jurista fantástico, um constitucionalista, autor do princípio constitucional do Código de Defesa do Consumidor. Um cara fantástico. Eu aprendi com o Samir. Samir era uma escola. Era fantástico. Ele era um grande patriota. Filiado ao PMDB na época. Isso, né? Exatamente. Com o passar dos anos, Raul, você foi ganhando cada vez mais experiência em vários programas que apresentava, né? Com toda essa gama de atuação, você prefere hoje os programas de rádio ou de televisão para apresentar? Olha, eu gosto dos dois, sabe, Fausto? Eu acho que a televisão, a gente está vendo aqui o Quebrando a Banca, né? Um pouquinho desse programa que nós fizemos, que era na frente de uma banca de jornais e com muitos convidados famosos, né? Teve a nossa querida Liliane Ventura, esteve com a gente, Nani Venâncio, Davi Neto, o Walter Cilione, o Afanásio, o Walter Abrão. Então nós tínhamos muitos convidados que ficavam sentados na banca com a produção do grande escritor Fernando Jorge, que foi outra grande influência minha. Aprendi muito com o Fernando Jorge, hoje com 97 anos, muito lúcido. 97 anos? 97 anos, muito lúcido. Aliás, eu posso dizer que eu tenho dois grandes amigos e mestres com esta idade. Um é o Fernando Jorge e o outro, o doutor, meu querido, doutor Elias Haddad. Elias é hoje presidente emérito da Fiesp, com uma cabeça fantástica, mesmo aos 97 anos, ainda dita a ordem, é um homem de uma capacidade sem igual, de um otimismo extraordinário. Por isso que eu falo, eu estou sempre aprendendo, eu tenho esses grandes mestres. Você foi consultor, membro da Comissão de Segurança Pública da OAB estadual por 2 gestões. Isso, a gestão. É um trabalho... O que você sentiu nesse trabalho? É um trabalho voluntário. O nosso presidente Ales Gonçalves, né? É um trabalho voluntário em que você comparece uma vez por mês na sede da OAB e discute os problemas da segurança pública, né? A gente vai. E foi muito interessante para mim. Eu participei bastante. Eu acho que não é o meu não, que estava desligado. Será que é? Não tem problema. Desligar. Né? Então, quer dizer, eu participei e eu achava muito importante, porque a gente tem que participar. Eu participei da Fiesp, ainda até hoje participo, como conselho, né? Você ouve, você participa, você discute, da Associação Comercial, que também tem vários embates, o próprio SESCOM. Eu sempre participei das entidades porque elas são representativas de classe. Sim. Né? Você mora em São Paulo? Moro em São Paulo, mas eu fico muito tempo em Itatiba. Itatiba. Eu tive casa lá em Morungaba, que é pertinho. Pertinho de Itatiba. Morungaba tem só uma rua, né? Quando você dá a primeira, na segunda já acabou a cidade. Acabou. Mas é uma cidade muito simpática, muito querida também. Eu gosto muito de lá. Por que você decidiu entrar em uma área que se distancia um pouquinho da sua formação e da maior parte da sua experiência profissional? Como engenheiro, por exemplo. Não, olha, eu sempre gostei de ciências exatas. Sim. Nem sempre você gostando de ciências exatas, você tem que ser engenheiro ou arquiteto. Eu gostava muito, eu era muito bom aluno nessa parte de matemática, de física, de química, e optei pela engenharia. Mas eu não fui um engenheiro assim direto. Eu trabalhei para construir coisas para mim, para incorporações, sempre para reformas. Não trabalhei em empresas de engenharia. Mas eu gostava. Eu acho que a engenharia abre muito a cabeça das pessoas. Tanto é que hoje, grande parte dos economistas de nome, renome, muitos inclusive que trabalham em grandes bancos e grandes corretoras, são engenheiros de formação. A cabeça matemática é muito boa. A gente abre muito a cabeça. Então é muito fácil de você trabalhar. Eu acho que tem muita correlação até mesmo com o jornalismo. Você recebeu medalhas da nossa querida Câmara Municipal de São Paulo. Exatamente. Foram 2. Foram 2. Quais foram? Uma do meu querido amigo Domingos Issei, né, ministro do Tribunal de Contas. Hoje ele é né? presidente. É presidente do Tribunal de Contas do município, foi vereador várias vezes, meu amigo lá do Ipiranga, e tantos anos, querido amigo. E depois recebi a medalha de Tiene de São Caetano do Sul, que é uma homenagem também da Câmara Municipal de São Caetano do Sul.
Por isso, muitos pelos serviços prestados no rádio. Sim. Porque no rádio, o Samir, ele fazia questão que a gente sempre atendesse ao pessoal mais pobre. Sim. O Samir, durante anos, ele ajudou a população mais pobre. Inclusive, o Samir, na época, só para terem uma ideia, ele descobriu, durante uma pesquisa numa madrugada, que o cidadão que fosse aposentado por invalidez e tivesse obrigatoriamente de ter uma pessoa para auxiliá-lo no dia a dia, trocar de roupa, comer, Hoje tomar chama banho. cuidador, né? Um cuidador, né, que pode ser um familiar, inclusive, tinha direito a 30% do que essa pessoa ganhava para ajudar a pagar esse cuidador. Muitas vezes é um filho, uma irmã, um parente que tem que deixar de trabalhar para isso. E o Samir descobriu isso. E o Samir, então, divulgava, olha, procurem um advogado, quem estiver nessa situação. Milhares de pessoas fizeram isso. O que você acha hoje do jornalismo na internet? Eu acho Digital. fantástico, Fausto, fantástico, porque hoje a gente vê o Supremo Tribunal querendo regulamentar a mídia. É verdade que a mídia tem muita porcaria, né? Ainda mais com essa inteligência artificial, que se veio bem por um lado, mas de repente você vê pessoas usando o teu nome. Eu, por exemplo, quando atendo o telefone, esses spams, eu atendo assim com uma grosseria tremenda, porque a pessoa pode estar até gravando o seu nome para utilizar. E isso na internet é muito perigoso, sem dúvida alguma, porque a pessoa forja uma frase que você não falou. Isso é perigosíssimo, isso é terrível. Né? Então, e também se distribui muita fake news. Algumas são tão perfeitas que você, jornalista experiente, você cai numa dessas. Quantas vezes você divulga até num grupo de WhatsApp uma coisa, alguém fala, não está certo, isso aqui não é verdade, não aconteceu. Aí você vai pesquisar lá no Mr. Google e você vê que aquilo não era verdade. Mas é tão perfeito que você cai. E eu sou contra isso. Agora, não se pode regular uma mídia e impedir as pessoas de expressarem as suas opiniões. Como você vê o poder das redes sociais, então? Fantástico. Porque, olha, Fausto, eu vou só dar um exemplo. Quando eu falava, nos anos 2000, falando francamente mesmo, eu citava o Foro de São Paulo. Eu tinha amigos, pessoas intelectuais, inteligentes, que falavam, o Raul tá louco, ele vê comunismo por todos os lados. Que negócio, o comunismo não existe mais, acabou pelo mundo. Quando eu falava em nova ordem mundial, esse cara é louco, esse cara tá falando em teoria da conspiração. O que é isso que esse cara tá falando? Falavam para mim. Às vezes o meu irmão Fernando fala, Raul, maneira um pouco. Tem gente que acha você meio doido. É que essas pessoas não tinham a menor informação. A informação do brasileiro era Jornal Nacional, Revista Veja, Revista Isto É, Folha de São Paulo, Estadão, Globo. Era isso a informação do brasileiro. Que informação nós tínhamos? Nenhuma. E eu não, era um pesquisador, eu colhia pequenas informações e ia aqui, ia ali, perguntando. Eu ia descobrindo coisas que a imprensa não falava. Então, foi a rede social passou, ainda mais quando nós passamos até o Facebook, primeiro no Orkut, depois o Facebook, o Instagram, principalmente o Facebook, passou a nos dar informações, embora algumas eram fake, mas informações a que ninguém tinha acesso. Passou a ensinar a população. Você lê jornal hoje, não? Eu leio só o jornal da internet. Da internet. Eu, honestamente, eu não confio mais na Folha de São Paulo, não confio no Estado de São Paulo, com exceção a algumas honrosas exceções, como o meu querido Guzzo, que eu acho um dos jornalistas mais brilhantes que tem e está no Estadão e que fala coisas fantásticas, mas com raras e honrosas exceções, eu não confio em Jornal Nacional, não confio mais em Folha, Estadão, Globo, UOL. Todos esses, na minha opinião, têm um viés que eu não consigo entender, acho terrível, acho horrível. Então, a minha informação, eu vou ali nos jornalistas, alguns até exilados, mas que estão mostrando a verdade que existe no Brasil. Como você analisa o Supremo Tribunal Federal? Olha, Fausto, eu vou dizer, eu tive o prazer de conhecer o ministro Sidney Sanches, ministro Aristide Junqueira, eram nomes de a ministra Ellen Grace, tive que conviver, conversar com eles, eram grandes nomes, a gente tinha uma confiança nessas pessoas extraordinárias. Tanto é que o Collor, do qual eu fui até do partido do Collor,
quando o Collor caçou o dinheiro do pessoal, nós tínhamos um Supremo ali atrás que falou, não, peraí, vamos respeitar o teu plano, mas você vai devolver isso direitinho. Hoje pergunto, será que o Supremo de hoje aceitaria isso? Faria isso? Defenderia a população? Porque hoje o que nós estamos vendo é o Supremo passando por cima da Constituição e querendo ser os legisladores do Brasil. Nós é que vamos fazer a lei, tudo que vocês fazem está errado, nós vamos botar em ordem aqui o Brasil, nós derrotamos o bolsonarismo, né? Nós perdemos o Mané e tal e coisa, e nós é que sabemos o que é certo e errado, não vocês. E nós prendemos e soltamos. E nós prendemos e soltamos. Quer dizer, esse é o nosso Supremo, o Supremo que virou político. E que virou um braço do governo, ou o governo virou um braço do Supremo. Então isso, meus queridos amigos... Está muito confuso, né? É muito confuso. Né? Eu acredito que, muito tempo, eu sempre achei que tinham pessoas lá de douto saber, que é a função do Supremo. É julgar aquilo que não está bem definido pela Constituição. Agora, eles extrapolaram a sua função. Você, nas horas vagas, o que você faz? Olha, eu gosto muito de ficar no meu sítio lá em Itatiba. Eu tenho lá no Guarujá. Mexer com terra? Mexo com tudo. Eu gosto muito de... já não toco mais meus instrumentos musicais, né? Fui Por quê? artista. O que você tocava? Eu fui músico, né? Eu fui músico quando eu tinha meus 18. Não sabia disso. Eu fui daqueles brasileiros que cantavam em inglês. Então, nos anos 78, eu fui contratado por uma grande gravadora, era a Continental Chantecler, ao lado de um querido amigo, eu era o E.J. Rowe e ele era o Tony Mark. Então nós gravamos um disco pela gravadora Continental, cantado em inglês. Olha só. E era uma grande gravadora, inclusive fabricante de discos. Mas eu acabei não seguindo, porque desde os 16 anos eu já trabalhava nas indústrias da família e estudava. E chegou no momento que falou, olha... carreira artística, se você agora quer ser um artista, você tem que largar, ou você larga a tua vida e vai seguir a carreira artística, vai aprender melhor a língua inglesa, a língua espanhola, vai ser um artista internacional. Eu tinha até um empresário famoso, que era, embora empresário de boxe, que era o senhor Abraham Katznelson, empresário argentino, e o filho dele, o Mauro, que é meu amigo até hoje, o seu Abraham foi empresário do Éder Joffre. O Éder foi um amigão, saudoso Éder Joffre foi um amigão. Conheci ele muitas vezes, ajudei em campanhas políticas do Éder, né? Fui um fãzaço dele. E o seu Abrão era empresário dele, arrumava as lutas do Éder, né? E o filho dele queria trabalhar comigo. Chegamos a trabalhar juntos como artista. Isso foi em que ano? Nos anos 78 até 82. Aí eu cheguei à conclusão que eu tinha que parar, né? E ou parava com a minha vida de empresa, de engenharia, de estudo de engenharia, de tudo, ia me dedicar à minha carreira, ou uma coisa ou outra. Você não dá para servir dois senhores dessa natureza ao mesmo tempo. Inclusive, admiro muito a minha querida sobrinha, a Pris, né? Que se formou em administração e empresas em primeiro lugar lá na Getúlio Vargas, com coisa de administração, e largou tudo para seguir os passos do tio. Hoje ela tem músicas gravadas em inglês, tocando na Bélgica, na Holanda, em outros lugares, fazendo shows por aí, né? E praticando também uma bioenergetics lá, medicine, que é um negócio de energias, fazendo só o bem, fazendo coisas boas e tal. E ela teve a coragem que eu não tive. Mas eu não me arrependo não, viu? Minha vida foi muito gostosa, eu não tenho nenhum arrependimento, não falo com nenhum arrependimento, não era para ser. Qual é a sua atividade hoje? Hoje eu ainda trabalho com ramo imobiliário e de construção civil. Em São Paulo? Em São Paulo e Itatiba. Itatiba também? Continuo trabalhando. Eu estou tocando aqui, mas não é esse não. É aqui o relógio, esqueci de desligar. Agora, hoje, além de celular, é relógio também tocando, né? É isso aqui, né? Raul, como é que você aproveitava o tempo em família? Você tinha aqueles almoços aos domingos, com seu pai sentado na cabeceira, como é que era? Tinha. Almoço de família libanesa, né? Sempre com muita... Até a história, era a família junto.
Hoje o que falta é a família estar junto. Hoje a família está toda no celular, né? É. Pai, mãe, filho, Você vai em restaurante. Espírito Santo. Restaurante, todo mundo no celular. Naquela época não tinha. Sentou na mesa, era assim. E primeiro aquela linha, né? Minha mãe, primeiro servia meu pai, depois servíamos todos nós. Era aquela bem tradicional. E meu pai gostava dos filhos sempre juntos, em aniversários, em final de ano, passar o Natal todo mundo junto. E eu peguei esse espírito de família, tanto é que a nossa família Jafé, a cada 5 anos, comemora 5 anos da chegada do Brasil, desde 1887. Então a gente reúne 500 primos. Olha, 500. Lá no Clube Atlético Monte Líbano. Temos uma comissão da qual eu faço parte com os outros primos e montamos essa festa e reunimos toda a família com a árvore genealógica. Aí tem um primo que vai, os primos vão lá, cantam, outro é do teatro, fazem um verdadeiro show. Passamos uma tarde maravilhosa e até hoje essa reunião ela continua a cada 5 anos e todos nós sempre nos comunicando pelo WhatsApp. Mas dá para conhecer todo mundo? Mais ou menos a gente conhece, né? Porque hoje são mais de 500 membros, ainda tem 800 membros vivos da família. Então, 500 comparecem às festas. Outros não, outros vão falecendo, mas é uma forma de manter a família. Gente, família é o berço de tudo, gente. Mantenha a família unida e você tem tudo. Há algum hábito libanês que você tem? Olha, eu estive no Líbano. O Líbano é muito bonito. Uma lástima o que está acontecendo com o Líbano. O Líbano é muito bonito, o povo é muito hospitaleiro, o povo é muito carinhoso, adora o Brasil. Aliás, a situação lá a gente tá muito preocupa difícil, muito, né? Muito preocupante, muito difícil o Líbano. Mas a tradição libanesa é essa. Frequento o nosso clube em Monte Líbano, que é um clube maravilhoso. Né, de gente amiga, onde a gente vai aos domingos almoçar lá, encontra todos os amigos, chega lá 2 horas da tarde, fica até 8 horas da noite, encontra com um, encontra com o outro. A gente segue algumas tradições libanesas, né? Eu sou da igreja, embora não seja assim um praticante, mas a minha igreja é a igreja católica, apostólica, ortodoxa do Brasil, essa que tem na Rua Vergueiro. Sim. Aqui, quando posso eu frequento a igreja, respeito profundamente. Não sou um homem de ir frequentar igrejas ou missas, mas rezo bastante a Deus. Deus é nosso Senhor absoluto, Jesus Cristo. Sem Estamos dúvida. Com Ele no coração, e Ele que dirige os nossos passos, nossos caminhos. Você pratica esporte, não? Pratiquei até um certo tempo tênis. Comecei a sentir um pouquinho do quadril, parei. No Monte Líbano? No Monte Líbano, né? Futebol não, eu nunca fui futebolista, ou mesmo, eu sempre fui, na verdade, um desportista. Eu adoro isso, é comentar. Você me chamar para comentar um jogo de futebol. Eu trabalhei um tempinho numa equipe da radiodifusora de Osasco e era comentarista com o meu querido Guga Mendonça, que hoje é jornalista da Assembleia Legislativa. Então, nós fizemos parte disso. Transmitir, comentar, isso eu adoro. Mas jogar eu sou fraco. O que você mais gosta de comer na comida libanesa? Olha, a comida libanesa eu gosto bastante, né? Quem não gosta... Hoje não, mas dentro dela, o que você é o quibe, a esfirra, né? O hummus, a betingel, que é a berinjela, né? A folha de uva, repolho, folha de charuto de repolho. A comida libanesa é uma delícia. Mas eu sou que nem meu avô que veio do Líbano. Ele muitas vezes não ia para casa almoçar, gostava de sentar, ficar com os funcionários, comendo feijãozinho com arroz, bife e batata frita. Que esse é o meu dia a dia. É um feijão com arroz, um bife, batata frita, um filé de frango, uma salada, é comida de brasileiro. É isso mesmo. Você está pretendendo voltar a algum programa de rádio, televisão, alguma coisa desse sentido? Quem sabe um dia, né, Fausto, se eles dessem uma liberdade de expressão, se voltar à liberdade de expressão, e você poder falar tudo o que você gostaria de falar, sem correr o risco de amanhã... Você acha que hoje não é o momento? Eu acho que não é o momento, porque se você tiver um programa com uma audiência pequena, ainda tudo bem. Mas se de repente, hoje, como eu estava comentando, né, nós fizemos aquele programa desse querido amigo, o Além do CNPJ, e aquele corte que foi feito, que eu contei a história do meu pai e tudo, chegou a ter 60 milhões de vistas. Se de repente você fala alguma coisa que te dá um corte de tantos milhões de vistas, você vai desagradar alguém
Esse alguém pode mandar alguém na tua casa, te prender, te botar em... não dá mais, né? 72 anos, dormindo com 5 travesseiros, eu não vou mais para cadeia, não dá mais. Né? E hoje está perigoso. Então o Brasil precisa voltar a ser a verdadeira democracia que sempre foi, para a gente poder falar francamente, como nós falamos, e no Gente que Fala, sempre você deixou todo mundo falar francamente também, e sempre foi assim, é assim que a gente tem que falar. Aquele que se sente ofendido, é um direito dele usar a justiça está aí, tem leis para isso. Raul falou uma coisa que ofendeu alguém, você vai lá e utiliza-se da lei. Agora, você não pode usar de arbitrariedade. Eu acho que hoje nós estamos vivendo uma época de arbitrariedade. E isso realmente não recomenda a gente a fazer um programa com críticas, como era o Falando Francamente. Como você acha que será a eleição o ano que vem, presidencial? Olha, eu acho, Fausto, que pode acontecer muita coisa. Eu não vou aqui falar de como é que foi a eleição anterior, porque também é outro assunto meio proibido também, não pode se falar, mas eu acho que a forma foi, como foi conduzida, desde o momento que libertaram da prisão o presidente Lula, até o momento que ele ganhou a eleição, essa eleição foi muito conduzida para que um lado vencesse. Né? Foi feito realmente coisas que não nos agradaram. E eu acho o seguinte, se essa turma continuar com este mesmo poder até o final do ano que vem, eu não acredito que a direita possa vencer novamente. Porque, ao menos que hajam mudanças, pode haver sanções contra o Brasil. Né? Acho que o Brasil sempre foi um país muito diplomático, sempre agiu como diplomata, sempre agiu como um país conciliador. O presidente Lula, na minha opinião, comete um erro gravíssimo ao atacar frontalmente Israel, ficando ao lado do Hamas. Isso é um erro grosseiro, talvez um erro crasso, que mexe com o povo de Israel, que é um povo irmão. Você vê que aqui no Brasil nós temos uma amizade com a colônia israelita enorme. Eu tenho grandes amigos judeus, inclusive o Dr. Davi Neto é o meu exemplo. Fizemos um programa de rádio 14 anos juntos. Né? Um querido amigo aqui, nós somos irmãos. E ali, de repente, você se postar, um presidente da República se postar contra o Estado de Israel, eu não sei o que pode acontecer no Brasil. Porque hoje nós temos ali o presidente Trump. E o presidente Trump, que passou por uma série de coisas semelhantes ao que passou o presidente Bolsonaro, ele está com o olho ligado no Brasil, coisa que antes não acontecia. Hoje o mundo sabe de coisas que acontecem no Brasil que antigamente ninguém sabia. Então eu sei até que ponto isso pode influenciar nas próximas eleições. Vamos manter a coisa, vai ser mantido até o ano que vem o status quo de hoje? Polarização, né? Ou haverá polarização, eu acho que existe. Eu estou falando, não, nós temos que pacificar o Brasil. Eu não acho que possa pacificar o Brasil quando as pessoas hoje pensam diametralmente opostas. É o tal negócio. A grande imprensa cita a direita como ultradireita. Eles não sabem nem o que é ultradireita. Eu acho que a chamada direita no Brasil, eu estava até comentando com a Zenildo, o que é a chamada direita no Brasil? É aquela que não quer ser assaltada no meio da rua e ver o bandido saindo pela porta da frente, antes mesmo da polícia completar o boletim. Eu ia perguntar para você sobre segurança. Isso. O que você está achando? Porque a violência está demais, terrível, né? Então. Terrível. Mas o próprio presidente da República não falou qual o problema do camarada roubar um celular para tomar uma cervejinha? Isso. O presidente fala isso, Falou. O que você vai falar mais? De que forma ele influencia um jovem? Que ele acha que isso não é crime. E a gente está vendo aí as mortes, né? As mortes. Entrega o que o bandido quer e ainda toma um tiro na cabeça. Toma um tiro. E depois Mas o que é um celular? Pelo amor de Deus. Hoje o celular tem a vida da gente aqui. Todos nós temos os recados, as coisas, as pessoas. Se as pessoas não saem do celular e você rouba um celular, principalmente que não tem condições de comprar outro, é pior ainda. Quer dizer, o celular é a alma da pessoa hoje. Todo mundo vive e trabalha em função do celular. Quer dizer, então não é roubar um celular qualquer, você está roubando muito mais do que isso. Mesma coisa que entrar na sua casa e roubar todo o teu álbum de fotografias, que tem a tua memória lá dentro. Sim. É um crime. Ah, mas roubou um álbum. Sabe qual é o problema, Fausto? No Brasil, depois da saída do regime militar, nós criamos
a política do coitadismo. Coitadismo. Todo mundo é coitadinho. O cara comete um crime, ele é vítima da sociedade. O culpado é você, o culpado sou eu. Nós é que somos os presunçosos, nós é que temos tudo, nós é que nascemos. Você tem vergonha de possuir alguma coisa. É o teu negócio, o cara anda com o Rolex na Oscar Freire. Alguém assalta o Rolex dele, o cara também, você vai andar de Rolex na Oscar Freire? É o direito dele. Não, virou ele o culpado. Você não pode nem andar sozinho na calçada hoje, que é perigoso. É mesmo, na calçada. Inclusive, quantas pessoas têm o costume de falar na frente de um prédio, no meio da rua, com o celular. O cara vem com a moto, com a bicicleta, arranca o celular. Entendeu? Quer dizer, tá assim. Quer dizer, o cara não... Não, você não tem... Quem mandou você andar com o celular na rua? Quem mandou você andar com o relógio bom na rua? Quem mandou você andar com o tênis na rua? Quer dizer, você vira o culpado. Você tem que ter, mas não pode usar. Você tem que ter, mas não pode usar. Quer dizer, isso é o que se chama direita hoje. A direita defende isso. A direita não quer que um traficante saia solto, né? Enquanto alguém é condenado a 14 anos de prisão porque escreveu perdeu mané numa estátua. Ou cair na audiência de custódia que libera também. Que maltrata o policial e libera o camarada na audiência de custódia. Né? Ou que o camarada lê um livro, faz uma resenha, ganha 4 dias de folga por um livro que lê, 4 dias a menos da pena. Ou seja, o cara ganhou 15 anos de prisão, você fala, pelo menos vai apodrecer 15 anos na prisão. Devia ser 20. Daqui a 2 anos e meio ele está solto. Quer dizer, isso que se chama direita. A direita não quer isso. A direita quer o direito de todos nós podermos trabalhar. Quem amealhou mais dinheiro vai se divertir. Qual o problema? A mulher quer comprar lá, sei lá, uma bolsa de... Cara, é um direito dela. Ela ganhou para isso. Ela não pode... ela tem isso enquanto o outro está morrendo de fome. Isso não tem nada a ver. O cara, coitadinho, a favela. Meu Deus do céu, a favela é uma coisa que a gente devia se envergonhar. Ninguém poderia morar naquelas condições, com criança brincando com um tubulão a céu aberto, naquela sujeira, naquela miséria, sem um atendimento médico. Não teria que existir favela. Todo mundo tinha que ter uma residência decente. Mas não, aquela romantização da favela como a coisa mais linda do mundo. Isso envergonha o povo. Mas que o governante não tem capacidade para resolver o problema da população. Olha, eu não vou aqui querer, para não dizer que estou fazendo média com o governador Tarcísio, mas você veja agora, atacaram firme o problema da Cracolândia. Hoje você quase não vê ninguém. Eu fui para a cidade, percorri, não tem ninguém na Cracolândia mais. Tinha lugares que eu nem passava nem reto lá. De tanto medo, mais de 2.000, 3.000 drogados numa situação de degradação humana absurda. Como é que alguém pode permitir isso? Aquele camarada é um irmão seu. Você entendeu? É uma pessoa, muitas vezes, que você até conheceu. Porque eu tive pessoas que eu conheci que estavam na Cracolândia. Foram lá. E você deixar aquelas pessoas naquela degradação, o governo atacou o problema de frente, já resolveu grande parte do problema, dando assistência médica, hospitalar, para tentar recuperar. É essa a obrigação do governo, não incentivar a favelização. É lógico, eu vou lá, faço umas benesses, ganho votos, me elejo, deito e rolo. Hoje é assim. Por isso que a política ficou famoso, toma lá, dá cá. Mototáxi. Você é a favor ou contra? Olha, eu não sei dizer do perigo. Eu confesso que eu tenho eu nunca andei de moto. Atualmente nem de bicicleta. Ganhei até uma bicicleta elétrica num sorteio. Eu que nunca ganhei nada em sorteio nenhum, fui agraciado com uma bicicleta elétrica. Minha família pediu para eu vender. Eu revendi, porque não queriam nem que eu andasse. Então, moto é um perigo, né? Tem que saber. Você pegar a gente quando anda nas ruas de São Paulo, né, nas grandes avenidas do Brasil, é terrível, aquelas motos, você vai lá e vira para cá, vira para lá, uma moto vem atrás, uma hora você olha pro retrovisor, não tem ninguém, em um segundo ele já virou em cima de você. Para você mudar de faixa, por exemplo, não consegue. Numa 23 de maio, numa Salim Farah Maluf, como é que fica isso aí? Agora, você vai com uma carona atrás, como é que fica? Eu jamais subiria numa moto. Eu também não subiria, não subiria. Agora, por exemplo, nas periferias, por exemplo, eu acho que o mototáxi funciona bem.
porque ali já são há determinados lugares, o trânsito é menor, e que como é que o sujeito vai chegar justamente numa comunidade? Agora, então, para as comunidades, eu acho que funciona. Você está lá no alto de um morro, tem que descer tudo aquilo ali e depois subir a pé, ou não sei quantos caras. Então, eu acho que esse mototáxi funciona nessas situações. Agora, não nas grandes ruas e avenidas de São Paulo, eu acho um risco tremendo. Mas confesso que tem gente mais capacitada que eu para avaliar esse risco. O prefeito está lutando muito para que isso não passe, né? Eu acredito que ele deve ter os estudos dele. Só que vai cair na mão do judiciário de novo, vai né? cair na mão do judiciário e de aí novo. Eles aprovam. Aí eles aprovam. Então, eu não sei dizer como é que faria. Como eu falei, eu não tenho os estudos para poder avaliar. O que você acha da administração do Ricardo Nunes? Olha, uma coisa que está me surpreendendo é que pela primeira vez me parece muito entrosado a Prefeitura Municipal de São Paulo com o governo do Estado de São Paulo. Isso não acontecia há muitos anos. Isso. Havia muitas rixas pessoais, né? Embora estamos colaborando, o governo com a prefeitura, mas hoje nós vemos que eles estão trabalhando unidos. Sintonia. Foi o caso da Cracolândia que eu citei. Se não houvesse um trabalho conjunto de prefeitura e governo do estado, não ia acontecer nada. Então, tem que trabalhar juntos. Esse negócio de disputa política, um vai lá por causa de ser de outro partido, não termina a obra que o outro começou, para não dar a colher de chá para o outro. Isso tem que acabar. A Associação Comercial de São Paulo também fez parte desse trabalho. Sim. Sim, o pessoal da associação, da qual eu faço parte. Eu também sou membro consultor da associação. Tenho grandes amigos lá, inclusive o ex-presidente, que está usando o meu querido Alfredo Kutaiti. O Roberto Ordini agora. Roberto Ordini, excelente presidente. Eu falo do Alfredo, que era o presidente de vários agora ele é presidente da Federação. Da Federação. E o Ordini, tem lá meu primo Nelson, que trabalha diretor há muitos anos. Tenho vários primos e amigos diretores. Tal. Então a associação faz um grande trabalho. A verdade é que a associação comercial, a própria Fiesp, a própria OAB fazem um trabalho social muito bom. Olha, faz tempo que você não escreve para o nosso portal. Ficou a foto aqui, mas não deu tempo de você ver e falar. Nós estamos atingindo 100 mil pessoas. Eu vejo, eu leio constantemente. Eu recebo muitos artigos, inclusive de amigos que escrevem e mandam para a gente os artigos. Eu vejo. E eu vou escrever, hein? Eu prometi, eu vou escrever, mas eu quero escrever um artigo meio bombástico. Até se estiver no final do programa. Não tem nenhum problema. Mas eu quero escrever um artigo bombástico, Fausto, seria o seguinte. O Brasil, o país do futuro que eu acho que eu não vou viver para ver. Não é um bom tema? Porque desde os meus 12 anos, vamos falar 60 anos, que meu pai, meus tios falam, isso aqui é o país do futuro, o país vai ser, nós vamos estar entre as 5 maiores potências do mundo, vocês vão ver o Brasil. Será que eu vou ver? Será que eu vou viver para ver esse muito Brasil? Menos, né? Então, será que vamos viver? E é sobre isso que eu quero escrever para o Orbis News, que que você agradeço também. Ótimo. Esse espaço que muito me honra poder escrever com tanta gente de nome espetacular que escreva lá. Recomendo a todo mundo, porque o Orbis News ele aceita todas as tendências. É um jornal fantástico. Né? É como aqui também, né? Como aqui também. Gente de todos os partidos, de todas as... Porque o jornalismo tem que ser assim. Tem que ser neutro, claro. Tem que e ouvir todas as pessoas. Claro. Eu estou falando algumas coisas aqui que certamente alguém que vai sentar antes de mim ou virá depois vai falar, pô, tudo que esse Raul falou é um monte de bobagem. O que eu acho que devia ser assim, assim mesmo, esse pessoal tem que pagar caro, assim é a democracia. Verdadeira democracia é o meu direito de me expressar. E o direito do que pensa diferente se expressar. Eu não posso cortar o pescoço de quem não pensa como eu. Isso é um absurdo. Liberdade de expressa é fundamental. Isso a primeira emenda americana ela garante. Lá é considerado um crime grave você tolher a liberdade de expressão. É o tal negócio, os Estados Unidos tem muito disso, né? Eu fico numa esquina, você na outra, eu te xingo, você me xinga. Podemos xingar à vontade, se eu quiser abrir um processo de calúnia, de difamação, você abrir contra mim, tudo bem. Mas um encostou a mão no outro, acabou a brincadeira. É crime sério.
E futebol, para que time você torce? Santos Futebol Clube. Santos, sempre Santos. Tem que- Onde e como o Santos estiver. Por enquanto tem que rezar um pouquinho, né? Bom, caímos para a segunda divisão, conseguimos subir. O time ainda está mal, tá muita. Embora tenha um Por que elenco que bom. você acha que está tão mal o time? Olha, o elenco O até é clube, bom. né? O clube. O clube foi muito mal administrado por décadas. Décadas. O Santos, que teve Pelé, era um time para estar fantástico. É. Na pior das hipóteses, era um time para ter arrumado grandes investidores e patrocinadores, como é o caso do seu Palmeiras, Verdão, que estamos torcendo pelo Verdão Sim, agora, né? Estamos torcendo pelo Verdão, e o próprio Flamengo, né? O próprio Flamengo e alguns outros clubes brasileiros que têm elencos sólidos e uma administração sólida. Quando perde um grande jogador, vai trazer outro. Tem bases muito boas, como o Santos sempre teve bases, revelou grandes jogadores. Eu, na minha idade, acompanhei o Edu, ponto esquerdo Edu, como grande revelação do Santos. Trabalhou comigo, Edu. O Edu, né? O Jonas Eduardo Américo. Mas eu acompanhei a entrada do Robinho, acompanhei Robinho e Diego, aquele time. Acompanhei o Neymar. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu via joguinhos do Neymar jogando futebol de salão. E hoje eu acompanho, eu sou santista de coração. Eu acompanho o Sub-11 do Santos. Nós temos um menino lá, o Cauã, que é um cracaço esse menino. Temos um menino agora no Sub-17, o Nadson, que é um craque, é outro grande jogador. E temos alguns meninos de base que são muito bons. E o Neymar? O Neymar é o grande nome do Santos. Esperamos que o Neymar possa jogar. Muita gente falou, o Neymar não vai renovar com o Santos, porque está tendo propósito da Europa. Eu falei, olha, quem é que vai contratar a peso de ouro um jogador que não consegue jogar? O Neymar tem que conseguir jogar, ele tem que obter a recuperação ideal, que muitos dizem que é por uma falta de dedicação dele, porque tem tantos compromissos fora do futebol, que ele acaba não se dedicando, por exemplo, como o Ronalducho, né? O Ronaldo, nosso famoso Ronaldão, né? Que na época diziam que estava acabado para o futebol. Ele teve uma cirurgia gravíssima do joelho, se dedicou de corpo e alma por ano, meses e tal, e foi o que nos deu aquela Copa do Mundo, a última Copa do Mundo que nós ganhamos sensacionalmente, né, com ele sendo artilheiro e fazendo gols, que é o que eu recomendaria para o Neymar. Neymar tinha que falar, olha, eu quero jogar bola em alto nível, quero voltar para a seleção, e nós precisamos do Neymar na seleção, que ainda é o nosso grande nome, um jogador totalmente fora de qualquer grau de comparação. Nós temos que ter o Neymar bem. O Neymar, você tem que se dedicar 5, 6 horas por dia de fisioterapia, fortalecimento muscular, com os melhores médicos te acompanhando, aí você vai nos dar a alegria da Copa do Mundo ano que vem. Porque agora nós estamos com um técnico estrangeiro. Eu lutei muito, queria muito que o Brasil tivesse um técnico estrangeiro, da categoria do Ancelotti. Vamos ver como é que vai a seleção agora. É daqui a alguns meses ainda, né? O próximo jogo. O Brasil já está classificado, Tá. né? Já classificamos para a Copa do Mundo, que é o ano que tem vem. que começar o entrosamento. Mas agora o Ancelotti começou agora, né? É. Fez 2 jogos, ele mal conhece. Então, agora vamos ver a capacidade do técnico, porque com os outros técnicos o Brasil estava mal. Agora nós vamos ver se o Ancelotti, com toda a sua bagagem fantástica, com uma história fantástica, se ele vai conseguir fazer com que esses jogadores que nos seus times do exterior jogam barbaridade, como é que aqui eles não conseguem desempenhar com a camisa da seleção brasileira? Esse mistério, só um técnico com alta capacidade, que consiga ser muito respeitado pelos jogadores, que vai conseguir fazer esse time do Brasil andar. Porque nós estamos vendo os nossos times brasileiros que se classificaram para esse Mundial, o Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, que estão fazendo uma campanha notável. Porque você ganhar de um Chelsea, você ganhar de um... O Flamengo ganhou do Bayern, né? Não me lembro, né? Não, do PSG. O Flamengo ganhou do PSG. Ganhou o Bayern. O Botafogo ganhou do PSG. O Flamengo perdeu ontem. Perdeu. Mas você ganhar, ou até empatar com esses times são seleções. Eles não são o time Bayern, um time de alemães, um ou outro estrangeiro, não. Eles têm jogadores, os melhores das seleções de todo mundo. Você está jogando contra uma seleção ali. E os times brasileiros estão caindo, quem caiu de pé. Como o Flamengo ontem, eu assisti um pouco do jogo, o Flamengo perdeu de 4, caiu de pé.
né, o Botafogo jogou contra o Palmeiras, caiu de pé. Então são times que... Por que esses jogadores se motivam quando todo mundo achava que eles iam ser um ou outro, talvez pudesse passar de fase? Como é que eles se motivam num campeonato mundial, que eles sabem que aquilo é vitrine? Então, eles sabem que muitos deles vão sair da agora e já vão ser contratados por esses clubes europeus, pelo seu desempenho no Mundial. Por que é que eles, então, não jogam assim quando estão na seleção? O que você mais gosta de ver na televisão? Olha, hoje eu não assisto TV aberta. Não assisto. Não assisto Rede Globo, não assisto SBT, não assisto Record. Nem jornalismo? Não. O jornalismo, na minha opinião, está péssimo. E também para ver algum jornalismo que só mostra desgraça, aqueles que você espreme e sai sangue, notícias populares, famoso na TV, eu não assisto. Então, eu hoje, televisão, eu assisto Netflix, Prime Video, o Brasil Paralelo, que eu adoro, tem documentário, gosto muito de documentários maravilhosos, e no YouTube, na televisão, você assiste muitos documentários fantásticos, contando sobre como é que está a educação na Coreia do Sul. Eu nem sabia que a China tinha uma geração Z tão ruim como a nossa, onde os meninos não querem estudar, não querem fazer nada. Na China. Em compensação, tem aquele lado das crianças que estudam 12 horas por dia. Então você vai entendendo como trabalham os outros países, como é que é a educação, como é que é a sua cultura, como é que é o costume. Então eu não tenho tempo para ver baboseira de TV aberta. Eu acho que tem coisas tão boas, além de séries maravilhosas, onde você também vai vendo modos de vida dessas pessoas também, de outros países. Eu vejo séries norueguesas, dinamarquesas, francesas, espanholas, mexicanas. Vejo tudo, tem grandes séries de primeira linha. Como você analisaria o presidente norte-americano, Donald Trump? Olha, eu sou fã do Trump. Eu sou fã. Eu acredito até que ele, como todo homem polêmico, né, que chegou onde chegou, assim como o Milei da Argentina, que já está se provando que o Milei, em um ano, deu uma recuperação extraordinária na Argentina, o Trump fazendo. Só que a diferença do Trump é que o Trump está mexendo com o mundo todo, né? A Argentina está preocupada com o seu problema pessoal. Agora, os Estados Unidos é a maior potência do mundo. Então, o Trump não tem só o problema interno, ele tem os problemas externos. Eu acho que ele, às vezes, exagera na dose, mas o remédio é bom. O que ele está fazendo muito. Ele está mexendo bastante, ele entrou com essas tarifas, todo mundo criticou, eu falei, imagina, ele está certo, imagina, você é doido. Quando os economistas falaram, você é louco, o cara vai acabar com o mundo. Vocês vão ver, pessoal, já vai vir todo mundo para negociar com ele. E é o que está acontecendo. Em menos de 15 dias já tinha 70 países na fila para fazer a negociação. É isso que é fácil. O Jânio Quadros fazia assim, você conheceu bem o Jânio. O Jânio, ele dava um susto da população. Eu vou aprovar isso, todo mundo, pelo amor de Deus. Ele ia lá e, com calma, negociava e fazia uma lei que agradasse a todos. Proibia o biquíni na praia. Proibia o biquíni na praia, exatamente. Depois, alguém ficou sem biquíni? Você ficou, foi alguns dias, depois voltou o biquíni mais curto ainda. Raul Jafé, foi muito boa a nossa conversa. Eu adorei entrevistar você. A honra foi minha. Como sempre, com você, é uma lição de vida. Muito obrigado. Eu agradeço também os nossos telespectadores. Gente que fala, vamos assinar e vamos lá e vamos ser inscritos no canal, porque é importante que programas como esse estejam no ar. Você, nosso telespectador que está assistindo esse programa, é um grau de uma importância extraordinária, porque eu, modéstia à parte, estou ao lado de grandes nomes que estão sendo convidados aqui e que tem muita coisa importante para falar para vocês. Inscrevam-se no canal. O sininho é importante para que o canal cresça cada vez mais. Gente que fala, está quantos anos no ar, Fausto? 24. Você acha que é fácil um programa se manter 24 anos no ar com toda essa seriedade e sobriedade da equipe de Fausto Camunha? Não é. Muito obrigado, viu? Obrigado. Agradeço a presença e o elogio também. A honra foi minha. Espectador, até amanhã, se Deus quiser.